paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus, amém? Quero estar deixando aqui 2 versículos da parte de Deus para os irmãos, que está no livro de Mateus capítulo 23, o verso 11 e o verso 12, que diz assim na minha Bíblia: porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, querido? O Senhor está falando aqui sobre pessoas que normalmente elas querem ser umas maiores do que as outras. Deus, na verdade, ele estava falando essa palavra aqui, censurando os escribas e os fariseus, porque Jesus disse que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Eles se sentavam na cadeira de Moisés e ficavam colocando julgos pesados sobre as pessoas. Os fariseus eram os conhecedores das leis, dos mandamentos de Deus, mas o qual eles não conseguiam praticar aquilo que eles falavam. Os fariseus e os escribas, eles falavam sobre as leis ao povo, exigia que o povo fizesse. Jesus, porém, observando isso, disse para aquele povo: olha, ouvi tudo o que eles fazem, mas eles mesmos não praticam aquilo que eles dizem. Não faça igual a eles. Ouça o que eles falam, mas não faça como eles fazem. Ou seja, eles queriam ser as pessoas que aparentemente deveriam ser exemplo para os demais irmãos. Mas só que Jesus, conhecedor do profundo e no oculto, sabia que estes escribas e fariseus, eles não praticavam as leis conforme elas eram mandadas. Porém, eles queriam ser reconhecidos, ser chamados de mestres e rabis, como a palavra diz que eles queriam sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles vestiam uns vestidos filactérios, uns vestidos bem chamativos, e nas praças, para se chamar a atenção como pessoas super religiosas, pessoas super crentes em Deus. Mas só que Jesus diz: olha, não queiram ser chamados de mestre, porque só há um que pode ser chamado de mestre, esse o Cristo. Também não queiram ser chamados de pai, porque só existe um pai, esse é o que estás no céu. Então Jesus disse: olha, para você que quer ser o maior, na verdade, você tem que ser o menor. Então Jesus dá uma resposta aqui para os discípulos. Os seus discípulos falando para eles: se você realmente quer ser reconhecido no mundo espiritual, você tem que servir aos seus irmãos, porque nós somos todos irmãos. Aquele que quer ser maior, que seja o menor, porque esse é a lei de Deus. Ela é inversa dos homens. Os homens aqui, eles para serem grandes, eles querem ser reconhecidos, glorificados pelos homens, mas é o contrário. Para Deus não vale nada. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Deus, ele conhece a intenção do teu coração e do meu coração. Se tu quer realmente ser reconhecido por Deus, humilhe-se para Ele. Faça a vontade dEle. Faça aquilo que normalmente você não faz. Você tem que se humilhar, fazer muito mais pelos teus irmãos, ser exemplo, Não querer ser maior do que ele, mas seja sempre o menor. Tem muitas pessoas que se acham superiores uns aos outros, mas na verdade eles se acham, porque para Deus o maior é o menor. Jesus deu o maior exemplo para todos nós quando ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele lavou os pés do discípulo, ele disse: olha, hoje vocês não entendem o que eu faço, mas amanhã vós entendereis. Porque ele, sendo o maior, o mestre, lavou os pés dos seus pequeninos, os discípulos. Assim também somos nós. Nós temos que fazer o melhor pelos nossos amigos, irmãos, pelo nosso próximo. Porque
essa é a lei de Deus. Para que você seja grande no reino de Deus, você tem que ser o menor. O maior aqui na terra tem que ser o menor. Tem que ser servo de todos os irmãos. Assim foi Jesus. Ele veio para servir, ser servo de todos nós, né? Ele veio nos ensinar a ser manso, a ser humilde de coração. Amém? Então, ai dos escribas, dos fariseus, os hipócritas, né? Porque eles querem ser reconhecidos pelos homens, né? Nos lugares, nas sinagogas, mas na verdade nós temos que ser reconhecido é por Deus. E se Deus, se Ele fala isso para nos reconhecer, é porque nós temos que ser verdadeiramente servos, mansos e humildes de coração. Amém, queridos? Então que nós possamos não fazer como os escribas e os fariseus, julgando uns aos outros. Principalmente, queridos, tem pessoas que julgam seus irmãos demais, se assentam também na cadeira de Moisés, como esses escribas e fariseus. Eles se assentavam no lugar de Moisés julgando, né, os pecados uns dos outros, colocando um jugo muito pesado, um fardo pesado na vida dos irmãos, sendo que eles também tinham muitos pecados, né? E o que adianta nós julgar os outros, como a palavra de Deus diz, e nós não tirarmos, né, a trave que está nos nossos olhos? Nós muitas vezes queremos tirar o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos, mas nos nossos olhos está uma trave. Então nós, antes de julgarmos, sentarmos na cadeira de Moisés, nós temos que olhar para nós e reconhecermos que também nós somos pecadores, carentes de Deus, necessitados de Deus, e ser sempre os menores diante de Deus. Nós temos que nos humilhar para que Deus possa nos exaltar. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus.